Olá, meu querido, minha querida, como é que você está? Espero que esteja bem. Nós vamos dar continuidade, né? Hoje, mais uma caminhando aí já para o final da nossa série, né? Sobre polêmicas na igreja. E hoje queria falar com você sobre o cristão e a pesquisa científica, né? Na verdade, como de vez em quando eu faço, essa aula 17 eu resolvi dividir em duas partes, né? Então essa primeira parte a gente vai falar do cristão e a pesquisa científica, né? Você que está assistindo esse vídeo e ainda não nos conhece, né? Nós estamos, essa aula foi gravada durante a pandemia, né, do coronavírus. Se você está vendo ela depois, né? Eu convido você a nos visitar, né? E participar da nossa escola dominical. Antes de nós entrarmos no assunto, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco nesses tempos de pandemia, Pai. E rogar, Senhor, nós rogamos que o Senhor esteja nos iluminando através desse vídeo, para que nós compreendamos como devemos enxergar, Senhor, como devemos encarar a pesquisa científica de acordo com os princípios bíblicos, ó Pai. Ó Senhor, também protege a todos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Então, como sempre, a gente começa aí com algumas perguntas que a gente se propõe a responder no decorrer da aula. Então a primeira é a seguinte: cosmovisão panteísta. O que é uma cosmovisão panteísta e qual foi sua influência na ciência e na tecnologia antiga? E cosmovisão cristã. Como nós já sabemos o que é a cosmovisão cristã, se você não sabe do que eu estou falando, veja as aulas anteriores, né? Que nós tratamos desse assunto. E como é que a cosmovisão cristã revolucionou a pesquisa científica, né? E como o cristão deve realizar pesquisas científicas? Como ele deve encarar isso, né? A questão das pesquisas científicas. Será que a pesquisa científica... será que o cristão pode se dedicar à pesquisa científica? Ou a ciência se contrapõe à fé? Essa pergunta você deve ser capaz de responder se você assistiu a nossa última aula. Mas vamos lá. Então, como eu sempre faço, né? Como eu sempre procuro corretamente fazer, estou aqui citando o livro do Nicodemos, que é o livro que nós nos baseamos para a aula. E vamos começar pensando no seguinte: as civilizações antigas, elas eram, ou algumas ainda são, panteístas, né? E o que é uma civilização panteísta? Os panteístas, eles acreditam que tudo é Deus e Deus é tudo. Basicamente é isso, tá? Se você pesquisar, você vai ver outras definições. Mas assim, para ser bem simples, o panteísmo é isso, né? O panteísmo é a afirmação de que tudo é Deus e Deus é tudo, né? Tudo é Deus. E essa compreensão orientou, né? Embora com diferentes matizes, as grandes civilizações antigas. Então, civilizações antigas eram civilizações panteístas, né? Então, acreditavam que tudo que a gente olha em volta e chama de natureza é Deus e Deus é a natureza, né? Então, prova disso é que nas religiões pagãs, aí você tinha aí o Deus Sol, Deus Lua, né? Isso é muito comum
nas religiões indígenas, né? Mas isso trazia um problema na antiguidade, tá? Porque a visão panteísta ela atrapalhou a ciência, tá? Por que ela atrapalhou a ciência? Porque a visão panteísta dessas civilizações antigas, né? Então tem alguns exemplos aí, né? China, Índia, Egito, Mesopotâmia. Então essa visão panteísta de que Deus é tudo e tudo é Deus, ela impediu a fomentação de uma revolução científica. Por quê? Olha só. Crendo que Deus era o mundo e o mundo era Deus, as pessoas temiam que indagações sobre o universo provocassem a saída das divindades. Então, em outras palavras, o que é pesquisa? Pesquisa quando você pega algo, né? Por exemplo, vou fazer uma pesquisa sobre o solo de uma determinada região. Então eu vou pegar a terra, vou tirar amostras, vou analisá-las, vou fazer algumas experiências, vou pegar algumas substâncias químicas e misturar nessa terra. Então percebam que se eu acredito que Deus é o mundo e o mundo é Deus, se eu pego uma terra e começo a fazer essas experiências, eu estou fazendo experiências com parte de Deus, né? Então, crendo que Deus era o mundo e o mundo era Deus, as pessoas tinham medo disso. Tinham medo de ficar fazendo perguntas, de ficar fazendo pesquisas, de ficar analisando, né? Porque eles tinham medo de que com essa atitude eles provocassem a ira dessas divindades, né? Porque as divindades estavam no universo, né? Segundo a visão panteísta. Então, pesquisar os fenômenos naturais equivalia a penetrar nos segredos na intimidade dos deuses. Então, isso que eu estou falando, né? De, sei lá, pegar a terra, pegar a rocha, enfim, analisar o que nós chamamos de natureza, equivalia a entrar no segredo dos deuses, né? Então, as pessoas tinham medo disso. A relação do homem com a natureza, a relação do homem com a natureza era de adoração e veneração. Então era só isso que cabia ao homem: adorar e venerar a natureza, né? Que tinha caráter divino, e não de análise e entendimento. Não caberia ao homem, segundo a visão panteísta, né, analisar e entender a natureza, né? Então o homem ficava limitado, a sua pesquisa ficava limitada, porque o avanço tecnológico das civilizações ficava limitado a isso, porque eles temiam em entrar em muitos detalhes, se aprofundar nas pesquisas, com medo de provocar a ira das divindades, né? Então era preciso uma visão de mundo que desse liberdade para o homem fazer essa pesquisa, né? E essa liberdade, essa visão de mundo, que nós já aprendemos que visão de mundo é cosmovisão, né? Cosmovisão significa isso, visão de mundo, visão como você vê as coisas. E nós já vimos, né, em aulas anteriores o que é a cosmovisão cristã. Então não vou explicar isso aqui de novo. Mas a cosmovisão cristã, ou seja, a forma cristã de ver o mundo, né, se fundamenta primeiramente no primeiro versículo da Bíblia, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então, a perspectiva cristã não atribui caráter divino ao sol, à lua, às estrelas, às montanhas, aos rios, ao mar ou aos animais, nem lhes confere poderes místicos, porque, segundo a nossa cosmovisão cristã, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, tudo que nós conhecemos e chamamos de natureza. Eu também falei na aula anterior que eu particularmente não gosto muito de usar o termo natureza, por causa, inclusive, dessa visão panteísta. Eu gosto de falar de criação de Deus, né? Então, o que nós chamamos, o que as pessoas chamam de natureza, é criação de Deus, né?
Então, não são divindades. Faz parte da criação de um único Deus. Então, eu não tenho um Deus no sol, na lua, nas estrelas, nas montanhas. Max Weber, pensador, muito famoso, ele diz, né, na sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que uma vez que Deus é um ser transcendente, né, então está além de nós, né, e só tem interesse em seres humanos, então não há nada sobre a natureza do mundo ou sobre seus habitantes que iniba a utilização da sociedade e a transformação da natureza, né? Então, uma vez que Deus é nosso Deus é um Deus transcendente, um Deus que está além de nós, né? Muito além da sua criação, então não há nenhum impedimento de que nós utilizemos, né, que a sociedade utilize a natureza e a sua transformação, os seus princípios, as suas leis, né, para fins de ciência. Não há nada que impeça. Então, o que acontece? Então, nós tínhamos uma visão panteísta que estava limitada, porque as pessoas tinham medo de entrar em muitos detalhes sobre a natureza, e porque tinham medo da reação das divindades, porque na visão panteísta a natureza possui suas divindades, né? Por outro lado, a cosmovisão cristã, ela deu um novo rumo para a pesquisa científica. A fé cristã permite ao homem pesquisar a natureza sem receio religioso. Uma vez que o cristão ele entende que a natureza é criação de Deus e não é um Deus, então ela não tem, e uma vez também que Deus, nós entendemos também que Deus nos dá inteligência para buscar o conhecimento, nós vimos isso na aula anterior. Então a cosmovisão cristã ela abre as portas aí para as portas que foram fechadas pelo entendimento panteísta, né? Mediante sua cosmovisão teísta criacionista, o cristianismo, após expandir-se e influenciar o mundo ocidental, abriu as portas para a pesquisa moderna, né? Então foi um grande marco aí. É evidente que hoje a academia rejeita a visão teísta de mundo. Então, se você for falar de Deus na faculdade, né, de que Deus criou o mundo, algumas pessoas vão olhar assim esquisito, vão olhar feio assim e falar assim: mas existem outras teorias, né? Não é só essa teoria. E só que as pessoas, muitas pessoas se esquecem é que é justamente a cosmovisão cristã, essa cosmovisão que é rejeitada na academia, ou seja, nas universidades, foi ela que originou a pesquisa científica moderna. Então, a cosmovisão cristã ela também ajudou afirmando que existe que o mundo existe de fato. Falta um pedaço aí. Faltou que o mundo existe de fato, né? Que o universo não é uma mera projeção da nossa mente. Eu não sei se você vai se lembrar, mas se você viu meu vídeo anterior, minha aula anterior, eu citei o filme Matrix, né? Que se você já assistiu, você sabe do que eu estou falando. O filme Matrix, ele, segundo o filme, né, nós vivemos num universo que não é real, que é fruto de um software, né, um programa de computador que está sendo executado, né, e que nós, na verdade, estamos dentro de casulo cheio de sensores, né, preso ao nosso corpo, né, e quem fez isso é um mundo dominado por máquinas que faz isso para se alimentar, né, para tirar proveito do ser humano. E para manter o ser humano vivo, então ele coloca na sua cabeça
uma noção de que coisas existem, mas que na verdade não existem, né? É claro, é um filme de ficção, mas existe, como eu também falei na aula passada, houveram muitos filósofos que defenderam essa tese de que o mundo que nos rodeia não é real, não é palpável. Então por isso que eu coloquei aí. Parece uma afirmação redundante, né? Dizer que o universo não é uma mera projeção da nossa mente. Mas não, eu tô pegando, tal, mas para muitos existem, para muitos muitos acreditam ainda de que tudo que nos cerca é uma projeção, que o mundo que não cerca não existe de fato, né? Então, essa afirmação, que parece ser redundante, ela não é, porque a gente tem que levar em conta que para muitos, na verdade, realmente não existe uma realidade concreta, palpável, tangível, né? Então essa afirmação de que o universo realmente existe, que é afirmada pela cosmovisão cristã, ela tem importância, ela tem relevância. Quem não acredita que o mundo existe tem pouco interesse em pesquisá-lo. Já parou para pensar nisso? Se eu acredito, não, que o mundo que me cerca, né, as coisas que eu estou vendo, elas não existem de fato. São ondas elétricas ou enfim, é algo que é projetado na minha mente, né? Quando eu pego, né, um objeto e sinto ele, tenho a sensação do tato, da visão, do olfato, isso são projeções na minha mente. Se eu acreditar nisso, né, eu não vou ter interesse em pesquisar a natureza. Não vou querer pesquisar nada, porque se tudo não passa de sensações que não são realidade, para que eu vou pesquisar? Né? Então a cosmovisão cristã traz essa revolução também. Consequentemente, a pesquisa se faz possível, pois temos um objeto de investigação concreto e passível de análise. Então, diante de tudo isso, né, ao realizar o seu trabalho, o pesquisador cristão deverá nortear-se por quais diretrizes, né? Então, um pesquisador cristão, imagina um pesquisador que ele é cristão. Quando ele está ali fazendo sua pesquisa, o que ele precisa ter em mente? Primeiro, ele precisa, mediante a tecnologia, usar responsavelmente os princípios, as leis, os recursos do cosmos para o bem da humanidade e do meio ambiente. Então, o cristão verdadeiro, ele vai usar responsavelmente os princípios, as leis, né? Eu falei um pouco sobre as leis, né? As leis da física, por exemplo, né? Na aula passada. Então ele vai usar tudo isso, né? Os princípios, as leis, os recursos. Para quê? Para cumprir o que diz a palavra de Deus, a vontade de Deus para nós, né? Que é o bem do nosso próximo e do meio ambiente, né? Que é a criação de Deus. Em segundo lugar, o pesquisador cristão, ele vai ser motivado, ele deve ser motivado a conhecer melhor o universo onde Deus o colocou. Então, ao contrário do panteísta, que ele vai ter medo de fazer isso, o cristão não. O cristão ele vai ser motivado a conhecer melhor o universo onde Deus o colocou. Né? Então, cada descoberta, então, por exemplo, pesquisador ele descobre aí um universo distante, né? ou um planeta que ninguém tinha visto ainda, né? Então o pesquisador cristão ele vai olhar para isso e ele vai ser motivado porque ele está conhecendo algo que Deus criou e colocou lá longe, né? Então ele vai
a motivação do pesquisador cristão é conhecer o universo onde Deus o colocou, né? E assim conhecer o próprio Criador, conhecer melhor a si e ao próximo. Em terceiro lugar, o pesquisador cristão, ele vai procurar realizar o seu trabalho com profunda humildade diante do mistério e da grandiosidade da criação. Vale lembrar que há séculos atrás, quando o homem estava tendo aí as suas descobertas, né? E achava que tinha descoberto muita coisa. E nós, na verdade, nós estamos descobrindo até hoje, né? Então a gente tem que nos colocar assim com profunda humildade diante da grandiosidade da criação, porque quando a gente pensa que a gente sabe muito, a gente sabe de nada, tem muita coisa para descobrir ainda, né? Então essa atitude de humildade, né, ela é descrita pelo salmista lá no Salmo 8, versículo 1 e depois do 3 a 8, onde diz assim: ó Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Tu está falando aqui que Deus expôs no céu a sua majestade. Aí ele continua lá no versículo 3: quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres. Olha só aqui, né? Que atitude de humildade, né, do salmista diante da criação de Deus, né? Continuando: e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, né? Então, Deus fez o homem pouco menor do que ele, né? Continuando aqui: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão. Olha só, Deus deu a nós o domínio sobre as obras das mãos dele. Por isso nós devemos procurar conhecer, né? Pesquisar. Por isso que ciência não é pecado. E sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Tem um outro texto aí também que não é citado no livro do Nicodemos, mas eu citei equivocadamente na aula passada como o Salmo 91, mas não é 91, é 19, tá? O Salmo 19, ele fala da revelação de Deus de duas formas. Ele fala da revelação de Deus através da sua criação, e depois ele fala da revelação de Deus através da sua palavra, né? E termina ponderando sobre o julgamento do homem diante da sua revelação, né? E nos versículos 1 a 4 ele fala especificamente da revelação de Deus através da sua criação. Então ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? Então, os céus proclamam a glória de Deus, você olha para o céu, você vê a glória de Deus, e o firmamento, que também é o céu, anuncia as obras das suas mãos, né? Então a gente vê um paralelismo aí, né? Então, um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então está falando aqui da criação de Deus, né? Que ela é dinâmica, ela está aí acontecendo, né? E ele continua dizendo: não há linguagem, nem há palavras, né, na criação. A criação, claro, com exceção do homem, né? Mas a criação não fala, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Como assim, né? Não há linguagem, não se ouve nenhum som, e como é que a gente ouve a voz de Deus? Olhando a criação, né? E as suas palavras até os confins do mundo.
Aí a partir do versículo 5 ele vai falar da revelação que é a palavra de Deus, né? A Bíblia. E aí eu quero finalizar aqui, né? Finalizar aqui esse capítulo do livro em que Nicodemos fala sobre aí a pesquisa científica, e ele termina dizendo o seguinte: a natureza é como um livro que nos ensina sobre Deus, que é o que eu acabei de mostrar ali no Salmo de número 19, né? Mas existe outro livro onde Deus se revela. Salmo 19 também fala dele, de forma completa e infalível, a Bíblia, né? E não há contradição entre essas duas revelações. Então nós temos a revelação através da criação, a revelação através da Bíblia. E elas não se contradizem, tá bom? Elas não se contradizem. Às vezes as pessoas tentam achar a contradição, né? Falar que a Bíblia estava errada por causa de alguma suposta descoberta científica. Mas existe nos seminários uma matéria que eu gostei muito de ter, né? Que é Arqueologia Bíblica, que é uma matéria que mostra como a ciência ela confirma tudo que a Bíblia já dizia, né? Não que nós precisemos da ciência para crer na Bíblia. A Bíblia nós cremos pela fé, mas a ciência, nós temos comprovações científicas daquilo que a Bíblia já dizia, né? Então, se as pessoas vão ter aí descobertas arqueológicas, né? Vão lá descobrir lá antigas civilizações, antigos artefatos, e vão comprovar muitas coisas que a Bíblia dizia, né? Então não há contradição entre essas duas revelações. A revelação através da criação de Deus, quando nós olhamos para a criação de Deus e vemos Deus ali revelado, e a revelação pela sua palavra. Não há contradição entre elas. O pesquisador cristão procura conhecer ambos, né? Tanto a revelação pela criação quanto pela palavra, para formar uma visão mais ampla e abrangente do mundo de seu autor. E finalizando aqui, né, as nossas perguntas. Então, voltando, né, as perguntas que ficaram aí para serem respondidas. Cosmovisão panteísta, o que é e qual foi sua influência na ciência e na tecnologia antiga? Então nós vimos que a visão panteísta de mundo, não a cosmovisão cristã, mas a cosmovisão panteísta, vê que ela entende que a natureza é Deus e Deus é a natureza. E qual foi a influência disso na ciência e na tecnologia antiga? Então eles ficavam limitados, porque na hora de fazer a pesquisa científica eles tinham medo, porque eles entendiam que pesquisando a natureza, pesquisando as coisas da natureza, eles estavam entrando na intimidade dos deuses, né? Então eles tinham medo. E aí vem a cosmovisão cristã, né? E aí a pergunta é a seguinte: como a cosmovisão cristã revolucionou a pesquisa científica? Nesse mesmo sentido, porque a cosmovisão cristã, ela defende que tudo que nos cerca, né, ou é criação de Deus, direta ou indireta. Indireta como? Por exemplo, Deus não fez o mouse, né? Deus não fez esse mouse. Mas ele fez o homem, deu entendimento para ele, deu inteligência para que ele pesquisasse a natureza, pesquisasse a criação, a sua criação, e aí inventasse o plástico, né, o polímero, né, e a eletricidade e tudo, né, e por causa disso hoje nós temos o computador, o mouse, a TV, a internet, temos tudo isso, né? E como o cristão deve realizar suas pesquisas científicas? Com profunda humildade, nós vimos, né? Entendendo que Deus lhe dá inteligência
para conhecer o mundo em que Deus o inseriu, e que ele tem que usar esses recursos para o bem do próximo e para o bem até mesmo manter, né, cuidar da criação de Deus, e também com profunda humildade, né, nunca achando que sabe tudo, mas sempre tendo em mente de que se nós descobrirmos, se nós temos uma descoberta científica, é que Deus nos concedeu a dádiva, né, de termos aquele conhecimento. Espero que tenha sido esclarecedor, né, esse vídeo, e desejo que você fique bem, né, que Deus proteja você e sua família, e espero você na próxima semana, né, quando teremos um novo encontro. E o nosso próximo encontro, no nosso próximo encontro, nós conversaremos sobre a tecnologia, o avanço da tecnologia. Hoje nós falamos sobre a pesquisa científica. A pesquisa científica, vamos dizer assim, o resultado da pesquisa científica é o avanço da tecnologia. E aí nós vamos ver também como o cristão deve ver a tecnologia, ok? Que Deus o abençoe. Thank you.